Você vai ver agora, eu quero a sua atenção para imagens de um atropelamento, gente. Um carro, olha lá, gente, passou em alta velocidade, passou por cima de 3 pessoas que estavam na rua, gente, no momento, Mas esse não foi um acidente não, tá? De acordo com informações apuradas, foi tudo de propósito. Deixa eu chamar a Robertinha Salgueiro, minha irmã. Roberta, inicialmente parecia um acidente, não foi, então? Não foi, não. E teve gente inocente envolvida nessa história, Michel. Foi uma confusão, tá? Que começou na saída de uma balada. Eu vou trazer detalhes agora. Conta aí pra gente, conta. Beijo, meu amigo. Boa tarde, tá? Primeiro teve uma briga. Aí o jovem foi, pegou o carro, arrancou pra cima de quem estava na porta dessa festa, gente. Um servidor público que não tinha nada a ver com esse BO acabou morrendo atropelado. Segundo a investigação, Raoni Pereira Agostinho é o homem de camiseta branca que aparece iniciando uma confusão em frente ao local da festa. O suspeito teria discutido e trocado socos com várias pessoas. Na sequência, ele entra em um carro e avança contra 3 pessoas que atravessavam a rua. Ayrton Ferreira Rocha, de 33 anos, morreu no local. Uma segunda vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida em estado grave. Já a terceira sofreu apenas escoriações. Raoni foi preso poucas horas depois. De acordo com a polícia, ele já possui várias passagens e estava de tornozeleira eletrônica no momento do crime. O caso foi registrado em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. E olha, gente, um idoso foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto. Ele foi abordado pelos criminosos no portão de casa. Preste atenção neste carro escuro. Passa do meio-dia, quando ele manobra na rua e encosta na calçada. Um homem desce do veículo com uma caixa, vai até o portão da residência da vítima e parece tocar a campainha. Instantes depois, ele volta, troca a caixa e um segundo suspeito desce do carro. Ele também vai em direção ao portão da casa. No primeiro momento, a polícia acredita que o idoso foi vítima do golpe do falso entregador. Esses homens chegaram aqui no carro, disseram ao idoso, bateram primeiro no portão dizendo que teriam entrega para ele. Quando ele se aproximou e abriu o portão, é que os criminosos começaram a agir. Só que eles não conseguiram entrar na casa porque o idoso começou a gritar, a pedir por socorro. Logo depois, ele é atingido com um disparo de arma de fogo. Os criminosos entram no carro e saem. Os vizinhos ouviram os gritos e correram para tentar ajudar a vítima. Meu marido estava aqui na garagem, que ele faz umas coisinhas aí, e disse que ouviu o tiro. Celso Luiz Pavani, de 62 anos, foi morto dentro da própria casa. As imagens das câmeras de segurança ainda mostram a fuga dos criminosos e o momento em que vizinhos correm para ajudar a vítima. Um deles chegou a jogar um objeto, uma lata, contra o carro dos criminosos. Segundo os vizinhos, a possível intenção dos bandidos seria invadir a casa e manter a vítima em cárcere. Celso era bancário aposentado e estava sozinho na casa onde morava com a esposa. E era muito calmo, muito tranquilo, sabe? Eles pouco saíam, ele era casado, mas eles não têm filhos. Então eles eram muito reservados mesmo, né? Vale lembrar também que Celso já planejava deixar a cidade e seguir para o interior, região de Brotas, onde ele já havia comprado uma propriedade e já estava retirando os móveis daqui e levando para lá com o intuito justamente de fugir da violência. A polícia usa agora as imagens das câmeras para localizar o carro usado pelos bandidos. E olha, gente, um criminoso foi baleado durante uma tentativa de assalto. A vítima era um guarda municipal que reagiu. O agente estava com a família dentro do carro no momento do crime. O carro da vítima e as motocicletas seguem na mesma direção, até que os 3 assaltantes passam na frente e dão meia volta e esperam a hora de agir. O que está sozinho na moto passa devagar e segue adiante. Ele era um comparsa, dando cobertura aos outros 2. Enquanto isso, o piloto da moto e o garupa se aproximam. É o garupa quem saca a arma, aponta e atira várias vezes. Mas, para a surpresa dos criminosos, quem dirigia o veículo era um guarda civil municipal, que rapidamente reage, coloca a mão para fora, atira e acerta o criminoso, que estava pilotando a moto. Já o garupa continua com o revólver e foge correndo.
O caso aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. No carro do GCM, as marcas dos tiros. 1, 2, 3 embaixo. Aqui 4. Aqui 5, ó. 5. Provavelmente que varou, né? 5. Aqui, ó. 6, 7. Esse aqui que transfixou. Segundo a polícia, o GCM estava com a família dentro do carro quando foi abordado pelos 3 assaltantes. Equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender a ocorrência. E o suspeito baleado foi socorrido ainda no local. O local foi isolado para a perícia. Nós tentamos falar com a vítima e também testemunhas, mas ninguém quis gravar entrevista. Olha, um carro caiu em um córrego na manhã de hoje, um acidente grave, tá? E a gente tem imagens para você acompanhar agora. Testemunhas contaram que 3 carros bateram quando um dos veículos tentou fazer uma conversão brusca. Um dos veículos foi jogado, então, dentro do córrego. Os bombeiros utilizaram rapel para acessar o automóvel virado com as rodas para cima dentro da água. Olha essa imagem aí que você está acompanhando, olha a altura, isso é impressionante, gente. O motorista morreu. Já o condutor que provocou o acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro. Essa batida aconteceu em São Paulo. E a gente vai mostrar agora os detalhes de um acidente de trânsito, uma batida violenta, tá, gente? Por pouco, um funcionário que trabalhava na rua não foi atingido. Mas o curioso é quem estava dirigindo. Acompanhe na reportagem. As câmeras de segurança flagraram o acidente. A motorista tenta frear, mas bate de frente contra outro veículo. Repare que um homem que realizava uma entrega quase foi atingido pelo carro que provocou o acidente. O acidente aconteceu nesse ponto aqui da rua Alberto Clentes, no bairro Portão, em Curitiba. Provavelmente a motorista ela acabou se perdendo ao passar aqui por essa lombada. O carro vinha numa velocidade acima de 40 por hora. A gente observa nas imagens que ela acabou batendo no veículo que fazia o sentido contrário. Aqui no asfalto, as marcas, um dia depois da colisão, as peças do carro quebradas por aqui. O acidente que chamou a atenção porque depois da colisão é que veio a surpresa. Tá ligado? Pode puxar aí, ó. Você é louco? Tá me tirando pra lá? Tá me tirando, então vem aqui, ó. Vai na minha cara. Veio bater na minha cara. Veio bater na minha cara, então, já que você é louco. A motorista, além de estar de roupão, aparentava estar transtornada. Dentro do carro, a polícia encontrou embalagens para armazenar drogas. A condutora ali, ela apresentava bastante sinais de embriaguez, né? Aí no local a gente ofertou o teste de etilômetro para ela, onde ela se recusou. O caso foi levado para a Delegacia de Trânsito de Curitiba, que agora abriu uma investigação e vai determinar o que deverá acontecer com a motorista que provocou a colisão. Durante o seu interrogatório, ela confirmou que de fato consumiu bebida alcoólica umas 2 horas antes do evento, mas que não estava embriagada. Tinha uma suspeita ali de droga no carro, o pessoal da PM encontrou, viu ela dispensando algum material, isso se confirmou também, delegado? Esse pino não foi devidamente apreendido, a Polícia Militar não apresentou esse pino na nossa unidade policial, mas efetivamente foi constatada a alteração da capacidade psicomotora, a razão pela qual ela foi presa em flagrante. Foi arbitrada uma fiança no valor de R$3.000, foi pago a fiança e agora ela responde o procedimento inicialmente em liberdade. Agora chama sua atenção para essa história, uma bebê recém-nascida. Ela foi abandonada na rua. As câmeras de segurança flagraram o momento em que a criança é deixada por 2 mulheres que descem de um carro branco. Uma delas carrega um bebê enrolado em panos, a outra segura algumas roupas. Nos vídeos, elas caminham pela rua por alguns segundos, observam o local, seguem em silêncio. E minutos depois, deixam a recém-nascida sozinha na calçada. O frio da manhã aumentava ainda mais o risco para a criança, que precisava de atendimento imediato. Polícia Militar e SAMU agiram rápido para tentar salvar a recém-nascida. No local tinha uma criança recém-nascida em via pública. A chegada da equipe, essa criança estava no colo do solicitante. Foi feito todo o procedimento, né?
dentro da viatura para dar o conforto para a criança. Realmente ela estava com hipotermia, estava desidratada, né? O doutor que estava no local fez todos os procedimentos e foi encaminhado até o HC. Até o momento encontra estável. O SAMU foi acionado e a bebê recebeu os primeiros socorros ainda aqui no local, antes de ser encaminhada para o hospital. Te confesso que com criança é um pouquinho mais abala. Desculpa, mas deu tudo certo. Enquanto médicos tentavam estabilizar a bebê no hospital, do lado de fora começava outra corrida, a tentativa de descobrir quem tinha abandonado a criança ali. As duas mulheres presas são mãe e filha. A mais nova, de 18 anos, é a mãe da bebê. Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, ela contou que teria sido vítima de violência sexual anteriormente. Que tristeza, né, gente? Importante ressaltar que existe a entrega voluntária do bebê. Esse é um direito garantido por lei. É simplesmente fazer a entrega no hospital. E agora a gente muda de assunto. Um criminoso armado com uma faca aterrorizou funcionárias de uma loja. Ele invadiu o local usando uma máscara para não ser visto pelas câmeras de segurança. Só que ele deu um mole, tá? Porque quando ele estava saindo da loja, ele tirou a máscara. Olha só o que aconteceu depois. As imagens mostram o criminoso nos fundos da loja de roupas. Ele recolhe os pertences das vítimas. Repare que ele chega a tirar o relógio do braço de uma delas. O bandido usa uma máscara branca. As mulheres vão para os fundos do comércio, entram em uma sala e fecham a porta. O suspeito vai até o caixa e recolhe o dinheiro, coloca tudo na mochila e vai embora. Antes de sair, ainda sem se importar com as câmeras, ele tira a máscara. As vítimas contaram para a polícia que o homem chegou na loja, tirou uma faca da mochila e anunciou o assalto. Assim que ele saiu, a PM foi chamada. Os militares fizeram um rastreamento na região e conseguiram prender o suspeito, que tem 39 passagens pela polícia. 13 delas por roubo e 5 por furto. Com base nas imagens de vídeo monitoramento do local, bem como confirmação das vítimas, auxiliados também com o sistema de reconhecimento facial, o autor foi prontamente identificado. Após intenso rastreamento e diligências ininterruptas, o autor foi localizado e preso, juntamente com a faca utilizada na ação. E olha, gente, é grave o estado de saúde da mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro dentro do elevador. Nós mostramos esse caso na semana passada. O amigo que salvou essa mulher do feminicídio contou em detalhes como tudo aconteceu. Uma mulher entra desesperada em um elevador. A imagem impressiona. Ela tenta escapar da fúria do ex-marido. Marcela Conceição, 31 anos, se defende com a ajuda de um funcionário do local. Os dois lutam com Fábio Amorim, 44 anos, o ex-companheiro dela. Mas Fábio só é dominado depois de levar pauladas de um outro funcionário. Marcela já está ferida, tinha levado várias facadas de Fábio. Ela chora. Esse aqui é o condomínio comercial onde a Marcela trabalha. Fica em Vargem Grande Paulista, região metropolitana de São Paulo. Aqui ele exerce duas funções. De manhã, auxiliar de serviços gerais. À tarde, operadora de caixa do estacionamento. Testemunhas dizem que o Fábio conhecia bem os horários da ex-mulher. No dia do crime, ele esperou pacientemente pelo momento em que ela começaria seu turno na garagem e resolveu agir. E era exatamente aqui, no fim dessa rampa, que a Marcela estava quando o homem invadiu o prédio, armado com uma faca. Alexandre estava ao lado de Marcela conversando sobre assuntos de trabalho. Ele conta que ela percebeu a chegada do ex-marido e o alertou. Ela que me avisou que ele estava descendo correndo. E o que aconteceu a partir daí? Aí nisso eu pedi para ela entrar correndo. Ele também foi atingido no abdômen. Fui tentar abrir o elevador para ela e ele pegou e efetuou uma facada em mim e 4 nela. Aí eu consegui sair, pegar a madeira e voltar no local. Mesmo ferido, Alexandre pegou o pedaço de pau, foi até o elevador e bateu no Fábio. O que passava pela tua cabeça naquele momento? A gente fica cego na hora da raiva a gente só tenta proteger as pessoas que estão em volta ali, né? Foi Alexandre quem dirigiu o carro para levar a colega de trabalho ao hospital. Aí já foi eu e ela atendido. Das 4 facadas que Marcela levou, uma foi bem perto do coração, outra no pulmão. Ela perdeu muito sangue. Ela estava sentindo bastante falta de ar na hora.
Eu não... O sangue quente não estava normal. Vocês sabiam que ele estava rodeando o prédio? Já sabia. De vez em quando o pessoal via e falava para ela. E ela se mostrava assustada, amedrontada? Não, porque ela estava com a medida protetiva, já tinha acionado o botão do pânico no celular dela, então ela estava mais calma. Marcela fazia jornada dupla porque o ex-marido não trabalhava há mais de um ano. Não estava trabalhando para pagar as contas, que ela estava que se virar sozinha com 2 empregos, para pagar aluguel, fazer compra, tudo, tinha que ser ela. Ela estava sustentando a casa? Estava sustentando a casa. Depois de 6 anos juntos, os dois estavam separados. A medida protetiva contra ele não adiantou. Por sorte, com a ajuda, Marcela sobreviveu ao ataque. O autor do feminicídio, em geral, não é um estranho. Em quase 6 de cada 10 feminicídios, o responsável é o companheiro. Em 20% dos casos, o autor é o ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento. A arma utilizada, na maioria das vezes, é uma faca ou canivete. É um caminho contaminado pelo ciúme e praticamente sem volta. No primeiro degrau estão as provocações constantes e o desejo de isolar a mulher. Depois, críticas e ofensas aumentam. No próximo passo, vêm as agressões físicas e a obsessão por controlar a vida dela. O estágio final é o feminicídio. Saber reconhecer desde o início estes comportamentos pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Fábio foi preso em flagrante pela polícia. Vai responder por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica. Alexandre, que tentou defender Marcela de Fábio, contou que o ex-marido foi para o mesmo hospital receber socorro. Quando eles se encontraram, Alexandre não acreditou no que ouviu de Fábio. Ele falou, caramba, eu sou ruim mesmo, não consegui matar nem você nem ela. Marcela segue internada em um hospital na Grande São Paulo. Segundo a mãe, ela passou por cirurgia. O estado é grave, mas estável. Eu queria que ele continuasse preso, né? Porque se ele sair, é perigoso ele continuar andando atrás dela. Acho que, por mim, eu penso que ele não pode ficar solto, não. E olha, você vai ver agora que a influenciadora Deolane Bezerra, presa por suposta ligação com o PCC, guardava muito dinheiro em casa, gente. Dinheiro vivo. Uma ex-diarista de Deolane conta que chegou a ser acusada de furtar um valor bem alto. A imagem mostra uma pilha de dinheiro numa estante. A diarista brinca com a situação. Eu amo o patrão assim, porque se não for assim eu já nem quero. Denise Bastos disse que gravou o vídeo no apartamento de um dos filhos da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Segundo ela, a cena era comum nos imóveis da família. Espalhado pela casa ou em montante assim na parte das estantes ou em cima da escrivaninha dos quartos, nas gavetas. A gente, por ser empregada, a gente pensa que é teste. Tá deixando ali para ver se não vai pegar, para ver se não vai roubar. E foi assim até ela ser acusada de roubar R$80 mil em dinheiro vivo. Nesse áudio, atribuído a Deolane, a influenciadora ameaça a diarista. Vai lá onde você guardou, pega e traz na minha casa. Devolve e segue a sua vida, porque senão você me aguarde. Ela me ligava, ela me xingava, ela me ameaçava, ela só queria saber do dinheiro. Eles chegaram a mandar algumas pessoas aqui na porta da minha casa falando que se eu não aparecesse, iria acontecer algo com a minha família. A diarista também disse que recebeu mensagens de um homem que afirmava pertencer ao crime organizado. O dinheiro é oriundo do crime, eles lavam dinheiro para nós, então nós queremos resolver da melhor maneira. Nós não vamos para a polícia porque nós é o crime, mas nós resolvemos do nosso jeito. Na conversa, ele também manda prints de câmeras de segurança que mostram a diarista com sacolas. Ele mostrou uma filmagem, você entrando com uma sacola pequena, saindo com uma sacola grande, só você entrou no apartamento, só você teve acesso ao apartamento. Neste outro áudio atribuído a Deolane, ela diz que o dinheiro estava numa das sacolas. O que interessa é que ela entra com a sacolinha e sai com uma sacola pesada dessa e em cima uma sacola branca, que é exatamente a sacola que estava o dinheiro, entendeu? Denise afirma que é inocente. Para mim, pouco importa de quem era, eu não peguei o dinheiro. A diarista decidiu processar Deolane depois de uma postagem contra ela nas redes sociais. Deolane tem mais de 20 milhões de seguidores e Denise teria perdido trabalhos.
resolveu procurar o apoio jurídico para que fosse demonstrada a inocência dela. Atribuição falsa de crime, que seria calúnia, e de ameaça. A defesa de Deolane não respondeu aos nossos contatos. Deolane Bezerra está presa na penitenciária de Tupi Paulista, a quase 700 quilômetros de São Paulo. Antes disso, ela ficou detida neste presídio, na zona norte de São Paulo. Segundo denúncia do Sindicato dos Policiais Penais, no período em que esteve aqui, Deolane teria recebido regalias, como chuveiro exclusivo, cama especial e alimentação diferente da oferecida às outras presas. A OAB São Paulo disse que advogados em prisão preventiva têm direito a ficar em local separado. E a Secretaria da Administração Penitenciária informou que seguiu a determinação da Justiça. A direção da Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte da capital, negou qualquer privilégio concedido à advogada. Reforçou que todas as celas possuem chuveiro com água quente e que a alimentação servida é produzida no local, pelas próprias presas, e que atende a todas elas. São 2h21. Vem cá, porque o clima segue tenso em Flechal 2, onde 4 pessoas foram assassinadas, 3 delas da mesma família. Os moradores, é claro, estão apavorados com a violência. O crime teria sido cometido a mando de uma organização criminosa que age na região. Marla Bermudes já está ao vivo aqui na tela do Fala Espírito Santo, trazendo mais detalhes dessa história pra gente. Acordamos, assim, apavorados também, né, minha amiga? A gente está iniciando a semana assustados. Pois é, Robertinha, a morte de 4 pessoas, o que a polícia já interpreta como chacina. Hélio da Silva Souza, 59 anos, era um senhor muito respeitado em Flechal 2, muito conhecido ali, seu Hélio, na região. Tinha um trabalho muito bonito na igreja que ele frequentava. O filho dele, Jean de Castro Souza, 39 anos, Juan Carlos da Silva Ribeiro, genro de Jean, além também de um jovem amigo da família, Carlos Daniel Rocha Santos. Todas as pessoas foram assassinadas no sábado. A polícia confirmou todos os assassinatos no início da tarde de sábado. Carlos, por exemplo, tinha acabado de completar 18 anos, estava juntando dinheiro para casar, planejava tirar a carteira de habilitação, teve todos os sonhos interrompidos por conta deste crime que aconteceu ali na região. Um outro rapaz também foi baleado, uma 5ª vítima, mas conseguiu ir andando até a unidade de saúde ali de Flechal 2, o pronto atendimento, e lá ele foi transferido para um hospital. Esse caso chama muita atenção. O nosso repórter e amigo André Falcão esteve hoje pela manhã no bairro Flechal 2. André flagrou na principal avenida do bairro gente com rádio comunicador ali na principal de Flechal, o que significa que são pessoas ali, provavelmente ligadas ao tráfico de drogas. O tráfico ele é muito intenso, Robertinha. E uma das motivações que são estudadas pela polícia, esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha, é justamente esse. Parece que os bandidos, eles queriam montar uma boca na frente ou próximo à casa de seu Hélio. E a família nunca foi conivente com isso, principalmente seu Hélio. Sempre foi contra, sempre se opôs. A gente também ouviu lá no bairro uma informação, que inclusive está lá no Folha Vitória também, de que há uma ordem ali. Quando os traficantes passam, as pessoas têm que abaixar o olhar, abaixar a cabeça, não pode mirar, não pode ficar encarando. E nesse dia especificamente, eles estavam trabalhando num terreno da igreja, com autorização inclusive. Estavam cortando umas madeiras ali. E aí, eles não fizeram isso. Eles estavam trabalhando, concentrados no que estavam fazendo, e também teria sido uma das motivações. Bom, 2 pessoas estão presas já, mas há confirmação e identificação de outras 3 pessoas, ao todo 5. Caio, que é uma das pessoas que foi presa, o nome dele todo a gente tem aqui, Caio, ele foi preso, Caio Mota, 28 anos. Ele é apontado como um dos participantes. Ele participou, segundo a polícia, das execuções, foi preso por homicídio. E Daniel Inácio Schmidel Bernardo, 31 anos, foi preso por tráfico de drogas. Ontem à noite, perto do Campo do Apolo, ali em Flechal 2, teve uma troca de tiros com a polícia. Domingo à noite. As pessoas estão com medo, como você disse, Robertinha. Nós ouvimos o delegado do caso e agora a gente vai ouvir um trechinho da entrevista com o delegado. Vamos ver. O que chegou para a gente inicialmente seria
que a família teria impedido do tráfico de expandir o comércio ilegal de substâncias entorpecentes ali em Flechal 2. Então, houve um homicídio em 2021, na época era comandada por o Adair Fernandes, vulgo Dadá, que foi preso em 2024. Então, desde 2021 tem essa rixa com a família, o tráfico de drogas. Então, a família não queria deixar o tráfico de drogas expandir territorialmente na região, em razão de ter muitas crianças no local e a boca de fumo seria colocada ali próxima à residência das vítimas. Então, a princípio, essa seria a motivação principal. Em relação à reverência, a gente tem que aprofundar nas investigações se isso realmente está acontecendo no bairro. As duas motivações que eu falei, né, Robertinha? Reverência é essa questão de abaixar o olhar quando o traficante passa. É um absurdo, cara. É inaceitável. Uma comunidade como Flechal 2, uma comunidade maravilhosa, enorme, cheia de projeto social bacana lá, cheia de gente bacana, passar por uma situação como essa. Esse tráfico é muito intenso ali, sempre foi. A gente já fez várias reportagens, inclusive falando sobre a movimentação de drogas e venda de entorpecentes na região do Campo do Apolo. Ali todo mundo tem medo de falar, as pessoas têm medo de se movimentar e de acontecer alguma coisa e sofrer represália por conta do tráfico. O seu Hélio, segundo o que nós conseguimos apurar no bairro, uma das vítimas, né, o senhor de 59 anos, ele era um cara muito respeitado e não era conivente com o tráfico, não fazia o que o tráfico queria. E uma das motivações é exatamente essa, né? Vamos aguardar para ver, porque muita coisa ainda vai rolar em relação a esse caso e 3 pessoas ainda faltam ser pegas, Robertinha. Tá certo, minha amiga. E você relembrou aí, né, a operação, por exemplo, que foi feita em novembro do ano passado, a gente até mostrou aqui. Tá? A gente recebeu, inclusive, os integrantes dessa operação aqui no nosso estúdio. E a gente se pergunta, minha amiga, cadê o Estado presente? A gente está falando de famílias, a gente está falando de 4 vidas inocentes, Marla, que foram tiradas, interrompidas, porque não seguiram as ordens do tráfico. Minha amiga, a gente vai seguir com esse assunto aqui, que é muito revoltante a gente trazer uma notícia dessa aqui no nosso estúdio. Obrigada, viu, pelas suas informações. E como é que fica isso? Ah, porque não pode olhar, tem que abaixar a cabeça, como se o domínio fosse deles e não do Estado. E aí só quem vive em comunidades assim sabe como é a tensão, como é o medo. Criar um filho nesses territórios é um desafio diário, né? Vamos lá, vamos bater um papo sobre esse assunto. Você conhece essa realidade de perto? Manda pra gente, que é muito importante para o nosso debate. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo, o Patrick Barbosa. Obrigada pela sua presença, Patrick. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Roberto. E a gente também recebe aqui a Ticiane. A Ticiane, ela faz parte do projeto CAOCA, que atua justamente nessas regiões, nessas comunidades mais periféricas. Obrigada pela sua participação. E você atua desde as crianças até os avós, envolvendo todo o núcleo familiar, não é isso? Isso. Na CAOCA nós atuamos com crianças, adolescentes, as famílias, né? Então, se tem um irmão que é maior de 18 anos, a gente tenta trazer projetos, atividades, outras oficinas que sejam adequadas para a faixa etária, até os avós, que também têm semanalmente atividades diversas e, inclusive, conversas de roda para falar sobre temas familiares, discutir um pouquinho do que está acontecendo na vida deles. Então, assim... Ou seja, você vê de perto essa realidade. É uma aproximação, não só com a criança e com o adolescente, mas uma aproximação com a família. Então, a gente vai até dentro do núcleo onde a criança está inserida para enxergar o problema e tentar trazer soluções, né, para as diversas vulnerabilidades que essas crianças encontram ali dentro de casa. E como é que é viver sob essa tensão, sobre esse medo, que você lida diariamente, então, com essas pessoas que são assistidas? O que você sente deles? A gente tem que olhar para dentro da realidade que essas pessoas, né, todas estão inseridas e entender que, para eles, aquilo ali é algo que faz parte da rotina. Não quer dizer que seja natural, mas é o comum. Então, eles já estão habituados até certo ponto, mas obviamente que não é confortável, porque confortável é quando você tem segurança de chegar, sair, fazer o que você quer e o que precisa dentro do seu bairro, dentro da sua casa, com a sua família em segurança. Esse é o confortável. E então, assim, existe o medo, existe também aquela coisa do vamos manter o sigilo, né, nos manter discretos, nos manter discretos mesmo, para não gerar nenhum tipo de alarde, nenhum tipo de tumulto, porque a gente não quer trazer isso para dentro da nossa casa. Então, existem muitas pessoas, né,
existem mais pessoas do bem ali trabalhando, que são trabalhadores, que querem criar seus filhos, que querem dar condição à família, mas que precisam viver de forma um pouco mais reservada, digamos assim. Mas a gente não pode esquecer que, para aquela comunidade, aquilo ali já está dentro da rotina normal. Então, a gente tem que sempre olhar com o olhar de quem está dentro da comunidade, não o nosso olhar de quem está de fora. E aí, quando algo que venha invadir o seu ir e vir, que foi o que o seu Edson tentou fazer, né? Impedir que criasse ali uma boca de fumo do lado da casa dele, ele tentava ter uma vida normal com a família dele. Gente, era uma família trabalhadora. A gente está falando ali, a gente não está falando de pessoas envolvidas com o tráfico, não. E aí, quando esse cidadão de bem é atingido dessa maneira, Patrick, impedido de ir e vir, que tem a sua vida ceifada com outras pessoas, outros integrantes ali que estavam trabalhando, né? De que maneira esse poder do tráfico acaba impactando a rotina do cidadão de bem? Então, Roberta, eu estava estudando, né, sobre o caso, e aí eu lembrei de algumas coisas que, falando assim, antigamente existia uma lei que era o tráfico, né? Ele protegia a família do local. E a gente está chegando num nível de violência onde o tráfico, que seria o protetor da comunidade, né, o Robin Hood ali da comunidade, ele hoje, ele agride, ele mata o próprio, né, integrante daquele local, por interesse próprio. Então, assim, você não tem mais segurança dentro da comunidade. Você não tem mais segurança em lugar nenhum. Quando você tem uma família que ela é destruída, né, porque foram 3 pessoas da mesma família, mais um em 2021, né? Então, assim, você vai vendo que essa família está sendo fatiada aos poucos por interesse do tráfico. E quantas outras vão passar por isso? A gente vai conversar agora, vamos incluir no nosso bate-papo o especialista em segurança pública, o Rusley Medeiros, que ele vai explicar para a gente de que maneira, como que isso se dá, Rusley, né? Que o tráfico, se não bastasse ele atuar ali naquela região, lucrar muito com isso, ele quer impor as regras dele, ele quer criar um Estado paralelo, é ele quem julga, é ele quem pune, é ele quem faz tudo. Como é que isso vai se estabelecendo? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. É verdade, Roberta. E aqui a gente tem que desmistificar de cara uma questão muito importante, Roberta. O crime não é amigo de ninguém, tá? Então, a gente tem que desmistificar essa ideia. Mas como que começa, que é o fato que você trouxe para a gente discutir? A primeira questão, né, a primeira forma é justamente com a venda do entorpecente naquela região. Então, ele vai tomando o espaço, tendo e arrecadando dinheiro e, posteriormente, quando o crime organizado começa, de fato, a se organizar, né, ele vai tendo outros acessos. Então, vai vender o gás, vai fazer a venda, por exemplo, de internet clandestina, de serviços clandestinos, mas tudo isso para controlar aquele território, controlar aquela população e não permitir que o Estado permaneça naquele lugar. Então, são fases que vão sendo construídas pelo grupo organizado para que aquele espaço deixe de ser de uma legalidade, ou seja, deixa de pertencer ao Estado e passe a pertencer àquele grupo criminoso, àquela organização criminosa que quer expandir. Então, eu vou dominando não apenas a venda do entorpecente, a venda de drogas, mas eu também vou dominando a rotina daquela população, a rotina daquela comunidade, impedindo que os grupos rivais adentrem e também impedindo que o próprio Estado se faça presente naquela localidade, Roberta.
Rusla, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui com a Ticiane, com o Patrick, eu vou deixar uma pergunta no ar para você, daqui a pouquinho você me responde, né? Que até pouco tempo atrás se falava assim, não, o Espírito Santo não virou um Rio de Janeiro, não, até porque uma das grandes diferenças aqui no nosso estado é que qualquer um ainda consegue entrar nessas comunidades periféricas onde o tráfico atua. Será que isso vem mudando? Daqui a pouquinho você responde para a gente, Rusla, porque eu quero ouvir da Ticiane o seguinte... O que essas mães relatam para você? O que você ouve dessas mães, da maior dificuldade que elas têm para criar os filhos nessa região? Porque olha o relato que chegou para a gente, Ticiane. Boa tarde, eu sei bem como é viver nesse domínio do tráfico. Eu já tive muita dor de cabeça, mas hoje eu deixo nas mãos de Deus. O tráfico ele é uma porta, é uma oportunidade para quem não tem acesso. Então, se eu não tenho acesso a absolutamente nada e ali eu vou conseguir um dinheiro mais fácil, eu vou conseguir comprar uma roupa que está todo mundo usando, eu vou conseguir comprar um celular bom, o tráfico ele é uma porta de entrada para um mundo onde eu vou desfrutar, falsamente, mas ainda assim vou, desfrutar de coisas melhores que eu não tenho acesso e que minha família não teria condição de me dar. Então, o relato das mães é justamente esse, como que eu combato a isso? Como que eu consigo ter mais força, mais voz, mais autoridade, ou como eu consigo demonstrar que o valor do trabalho é muito mais suave. Óbvio, você vai conseguir as coisas com muito mais demora, mas com muito mais dignidade, com muito mais tranquilidade. Então, esse é o maior sofrimento das mães que têm filhos que estão envolvidos no crime, né? Justamente esse. Como que eu luto contra isso, se isso tem muito mais a oferecer aos olhos do meu filho, que às vezes não tem nem a formação psicológica suficiente, estrutura mesmo formada, de opinião, de tudo, para isso. Por quê? Porque eles entram muito novos, 11, 12 anos eles já estão inseridos no crime. Então, como que uma criança de 11, 12 anos vai ter dimensão, porque ela ainda é uma criança, ela não tem dimensão total de tudo aquilo que pode vir a acontecer. Ela só imagina, mas ela já foi ofertada a um mundo de facilidades. Então, assim, para as famílias é muito difícil, uma vez que a criança já foi inserida nisso. E justamente pelo tráfico lucrar muito, eles usam esse poder financeiro para aliciar essas crianças e adolescentes. E as mães tendo que trabalhar, a maioria, a gente está falando de uma grande maioria de mães solo, que fica difícil. E aí você não tem estrutura, por exemplo, de uma escola integral para colocar essa criança. Vocês conseguem compreender? Fica fácil entender que é um efeito dominó, Patrick, mas como que fica esse impacto, por exemplo, na cabeça dessa criança, desse adolescente, que a gente estava até conversando, Ticiane. Para o nosso mundo, a gente olha para um médico, a gente olha para um engenheiro, para um advogado, a gente mira naquelas, a gente se inspira naquilo. Agora, já nessas comunidades, qual é a grande referência? Pegando só um parênteses da reportagem, a questão da reverência, né, aos traficantes, aos criminosos da região. A gente tem que fazer reverências às pessoas a quem a gente admira. Aos nossos pais, avós, né, pessoas que são exemplo na nossa construção. E quando a gente pensa numa comunidade assim, onde tem pouco acesso, onde a gente tem poucas pessoas que saíram dali e alcançaram sucesso, fica difícil dessas crianças admirarem e reverenciarem uma pessoa dessas. Por quê? Quando a gente vai no hospital, vai nas clínicas, a gente vê o quê? O advogado, o médico, o engenheiro, todo mundo vem de uma família boa, todo mundo tem uma educação de qualidade. Ninguém conhece a realidade fora, né? E você tem exemplos de pessoas que vieram daquela comunidade e alcançaram coisas boas. Tem, mas a proporção é muito pequena, então as pessoas não têm nem acesso a elas. Então, como que a gente vai usar esse exemplo para poder trazer essas crianças para cá e falar assim, não vai por esse caminho de facilidades, que ele é temporário. E não é temporário só pela questão do tempo que a pessoa vai ter ali de desfrutar aquilo. É porque a vida dela, ela vai ter um fim mais cedo. Tem aqui um comentário interessante que chegou para a gente, vários casos semelhantes a esses. Só mostra que o Estado falhou.
Nesse país, a justiça não funciona. Quem está preso é o cidadão de bem e o criminoso está solto. Boa tarde. Quero dizer que não podemos deixar que o tráfico tome conta das comunidades. O povo deve ter consciência disso. Tem bairros que o morador vai até os traficantes pedir para resolver os problemas. A que ponto nós chegamos, meu Deus? Coisas que devem ser feitas pela justiça. Olha só o comentário que chegou para a gente. Você de casa também pode mandar sua opinião sobre esse assunto. Você que entende dessa realidade, sabe como é criar um filho numa comunidade que é dominada pelo tráfico? Manda para a gente seu relato. Deixa eu voltar a falar com o Rusley. Porque, Rusley, em novembro, a gente estava mostrando aqui uma operação da Força Tática, justamente atuando ali no campo do Apolo, sabe? E aí, você sempre trouxe uma tecla muito importante aqui no programa, que eu lembro muito da sua fala, você dizendo a importância do Estado presente. E aí eu te pergunto mais uma vez, o que poderia resolver, né, numa situação como essa? Pois é, Roberta, infelizmente, né, e aquela indagação que você trouxe para a gente anteriormente, o problema é que o Espírito Santo não está virando o Rio de Janeiro, mas o Espírito Santo já tem, sim, situações do Rio de Janeiro. A diferença aqui é que a polícia do nosso estado, ela consegue entrar e sair em todos os lugares. O grande problema é o que vai responder a sua pergunta agora, Roberta. O grande problema é de que o Estado, ele entra e sai, é verdade, de todos os espaços, mas o problema central é que ele sai. É essa questão que nós devemos e que a gente sempre comenta aqui no Fala. A gente não pode permitir que o Estado saia desses espaços. As operações, elas acontecem, então sempre é falado, né? Não, nós entramos e nós vamos permanecer enquanto for necessário. Isso significa que as agências de segurança que representam, num primeiro momento, o Estado, elas deixam de estar nesses espaços. Então, o que a gente precisa, num primeiro momento, é claro, Roberta, que políticas assistenciais, políticas sociais, infraestrutura urbana, tudo isso é inteiramente importante para que nós possamos reduzir a atuação do tráfico de drogas e desses grupos criminosos. Agora, em curto prazo de tempo, o que a gente precisa é de que a polícia, principalmente, não apenas entre nesses espaços, mas é que ela permaneça. A gente precisa que o Estado, através das agências de segurança, permaneçam nesses lugares para que a população se sinta segura e, junto dessa permanência da polícia, venham aí infraestrutura urbana, venham políticas sociais, venham políticas educacionais para que aquela população que está ali à mercê desse grupo se sinta amparada pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário, inclusive pelo Poder Social, mas que saibam que este Estado não vai sair dali, que esse Estado vai permanecer. Então, a gente precisa mudar a lógica da atuação. A polícia precisa entrar, permanecer e, junto dela, toda a infraestrutura urbana, todo o sistema de políticas sociais para garantir que aquela população se sinta protegida, se sinta acolhida e se sinta pertencente ao próprio Estado e à própria localidade. Esse sentimento, né, de pertencimento que você muito bem pontuou agora. E eu tenho aqui relatos de pessoas que entendem desse sentimento. Eu sou cria da favela e sei bem quais são as reais dificuldades. Tudo que sou hoje foi a educação, o estudo e a ajuda de muita gente. Isso é muito real, tá? Na minha época, eles metiam o pé na porta e você tinha que deixar entrar ou morria. Cara, eu estou com 48 anos e fico indignada que ainda hoje isso acontece. Eu batalhei muito para ser quem eu sou hoje. Mas sim, é revoltante. Ó, chega e me arrepio, tá, gente, com um relato desse. Boa tarde, Roberta, eu não quero me identificar. Eu vivo em comunidade, conheço um pouco dessa situação. O tráfico toma uma grande expansão e se fortalece. A maior culpa são os moradores também que dão apoio, por medo, por ter algum parente envolvido, ou até mesmo benefício para os moradores em ganhar dinheiro com vendas de diversas coisas e até alimentos, besteiras mesmo. As pessoas não veem que isso pode ser tão prejudicial aos demais. Aí a gente vê a história do seu Edson, que não concordou com isso, que não foi conivente, um cidadão de bem. E a família, praticamente toda, foi ceifada. A gente está falando do pai, a gente está falando do filho, a gente está falando do genro e
Em 2021, um outro filho do seu Edson também foi vítima do tráfico, do seu Hélio, perdão, também foi vítima disso daí por retaliação do tráfico. Ele não tinha envolvimento nenhum, justamente porque o pai não permitiu que ali criassem uma boca de fumo. Como é que fica essa sensação de pertencimento? Isso fica abalado. Tem famílias que não querem mais morar nessas regiões, mas tem famílias que também não querem, mas não têm condições. Como é que você percebe isso? De que maneira eles desabafam sobre esse assunto com você? Qual que é a vontade dessas mães? Roberta, eu acho que a vontade delas é justamente transformar aquele ambiente num ambiente saudável. E aí, assim, como eu já falei anteriormente, é difícil ser saudável quando é sedutor, quando eles já estão ali tão expostos. Então, assim, existe o pertencimento porque, como também eu disse, é uma coisa que já está no comum, no cotidiano, que não é normal, mas é cotidiano, né, na vida das pessoas que estão nas comunidades. Mas elas precisam entender que ali existem outras formas de sobrevivência. E eu acho que o Estado ele peca um pouco, como o Rusley disse, quando ele não está ali presente, mas também quando ele não trabalha e não fortalece a rede, que é a rede educacional, que é a rede social, que é promover espaços de lazer, de arte, de cultura, porque isso também é importante para estimular a população. E algo que dialogue com a realidade, né? Que seja realmente atrativo para eles. Exato, é trazer para a realidade e não fazer algo tão generalizado. Às vezes uma comunidade ela tem um perfil e outra comunidade tem um perfil completamente diferente daquela, embora ambas sejam comunidades. Então, acho que falta um pouco também desse diálogo multidisciplinar ali dentro, sabe? Dentro das comunidades. Ter um pouco de tudo, dar um pouco de acesso a tudo, porque é só assim que a gente combate o crime. É permitindo que as pessoas tenham outras vivências. Você que talvez não consiga mensurar o medo, a tensão dessas famílias que moram nessas regiões dominadas pelo tráfico. Você lembra o que aconteceu em 2017, quando a gente teve a nossa greve da segurança pública? O medo que você tinha de sair de casa, de ir ao supermercado comprar o básico, a tensão que ficava quando você via uma movimentação diferente na rua. Agora, como é que fica o psicológico, Patrick, de quem lida com isso constantemente? Roberta, quem vive nesse caos vive num estado de anestesia, porque não adianta se incomodar, não adianta se vitimar, porque eu não posso sair de casa, porque tem um cara vendendo droga na minha porta, a vida tem que continuar. Então, a pessoa ela se blinda, né, ela fica anestesiada das emoções para poder lidar com aquela dificuldade, para aquela realidade que ela tem que encarar todos os dias. Normalmente você vai ver uma pessoa sorridente, mas uma pessoa infeliz. Você vai ver uma pessoa transitando pelo bairro, conversando com algumas pessoas por necessidade, não por vontade. Os espaços públicos como praça, parques, vão ser pontos de venda de droga, não são pontos onde as famílias se encontram, as crianças brincam. Você não tem vida na comunidade, né? Então está todo mundo prisioneiro dentro de casa e usando simplesmente o espaço público para poder se locomover. Tem aqui um relato, na verdade vários relatos estão chegando. Boa tarde, não me identifico, eu tenho um filho e mostro para ele a realidade da nossa comunidade. Eu falo abertamente com ele e tento dar o meu melhor. Ele estuda em escola integral e sempre falo que ele pode ser o que ele quiser, sendo uma pessoa honesta e íntegra. Esse é o medo de toda mãe. Olha só, tem outro aqui, boa tarde, sou morador da comunidade, também passamos pela mesma situação, somos intimidados pelo crime do tráfico. Anos atrás eu fui ameaçado também. E chegou aqui um relato, boa tarde, Roberta. Eu sou a mãe do Carlos Daniel, que morreu na chacina. Meu filho estava no lugar errado e na hora errada. Meu filho era evangélico, nunca fumou e nem bebeu. Meu filho era um amor de menino. Como eu sobrevivo sem o meu menino? Essa mãe se pergunta, gente. Meu filho fez 18 anos em março, estava cheio de sonhos, iria tirar a carteira de habilitação, estava juntando dinheiro, iria comprar móveis para se casar. A gente pede perdão para essa mãe, porque todos nós falhamos. Quando a vida de um inocente é tirada dessa maneira, interrompida dessa maneira, porque todo mundo falhou. O Estado falhou, a nossa segurança, né? Nossa segurança pública falhou,
Você, cidadão, que não vê nenhum problema em ir ali comprar a sua droga para fazer um uso recreativo dentro de casa, você falhou. Infelizmente, essa é uma culpa que a gente carrega, Patrick. O que a gente explica para uma mãe dessa? Roberta, a gente fica até sem palavra, né? Porque é o pedido de desculpa coletivo, um pedido de desculpa social, político, né? E a gente fala em nome de todo mundo, em nome de toda a sociedade. Falar o que para uma mãe que perde um filho de uma forma tão brutal e sem explicação? Não tem o que falar. O que a gente precisa fazer nesse momento é acolher e tentar dar a ela aquilo que ela necessita nesse momento, porque aquilo que ela mais quer a gente não é capaz de devolver. Deixa eu voltar a falar com o Rusley, ele está participando com a gente por ligação de vídeo. E é muito importante a gente fazer essa reflexão dessa falha e onde nós podemos melhorar, Rusley. Pois é, Roberta, é uma situação... E aí, a fala dela, né, quando ela diz, meu filho estava no lugar errado, na hora errada. Isso não pode ser normalizado, né? Nós temos o direito de estarmos em todos os lugares, a qualquer momento, e nos sentirmos e sermos protegidos. Então, nós estamos, de fato, falhando. E você colocou uma questão muito importante, Roberta. O tráfico de drogas, em específico, as organizações criminosas, elas existem porque existem compradores, elas existem porque existem pessoas que entregam dinheiro para ela. Então, a gente precisa de, em conjunto, enquanto sociedade, repensarmos, não apenas numa questão legislativa, mas repensarmos, inclusive, a nossa própria estrutura social. Que país nós queremos? Que estado do Espírito Santo nós queremos? Que cidade de Cariacica nós queremos? Que bairro Flechal nós queremos? Nós queremos um lugar em que eu posso ir e vir sem medo. E para que isso aconteça, a gente tem que voltar ao que a Constituição diz. A Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, o Estado aqui enquanto União, Estado mesmo, e os municípios, mas é responsabilidade de todos. Nós precisamos nos unir para que possamos garantir que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais e que nós mesmos tenhamos a coragem, mas principalmente tenhamos a esperança de podermos sair de casa sem corrermos o risco de sermos assaltados e de sermos assassinados. Então a gente precisa cobrar dos nossos políticos, cobrarmos inclusive do nosso vizinho, para que juntos nós construamos uma sociedade mais segura, uma sociedade mais justa. E, Roberta, isso só vai ser possível quando nós entendermos que a violência não atinge somente o outro, não atinge somente o vizinho, atinge a nós, as nossas mães, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos avós. A gente precisa urgentemente repensar a nossa atuação enquanto sociedade para que a gente possa ter a esperança de, em breve, ou talvez um dia, nos sentirmos seguros e não mais voltarmos à frase estávamos no lugar errado e na hora errada, porque o Estado precisa garantir a nossa segurança e nós, juntos, precisamos sermos corresponsáveis por essa segurança. E a gente se pergunta, né? Se isso não for feito, até onde nós vamos? Aonde isso vai parar? Porque olha esses relatos que chegaram... Com extermínio de todos. Pode falar, Rusley, perdão, te interrompi. Desculpa, Roberta. Onde nós vamos chegar? E eu já respondo, Roberta. No lugar em que todos nós seremos exterminados. Essa é a palavra. É duro de ouvir, mas nós vamos chegar neste lugar em que nós não poderemos mais sair de casa, nós não poderemos mais fazer as nossas coisas, porque nós estaremos presos e se nós tentarmos sair, nós seremos assassinados. E isso vem, de fato, escalonando. Olha o relato que chegou pra gente. Boa tarde. Anos atrás, o morador era respeitado pelo traficante, até ajudava os moradores. O Patrick pontuou isso aqui no início da entrevista com a gente. Atualmente temos que ficar presos em nossas casas e abaixar as cabeças, tá? Aceitar as coisas erradas. Morador de comunidade. A gente está falando, gente, de uma família que estava ali no terreno trabalhando, cortando madeira.
Outro comentário, boa tarde, Roberta. Antigamente o bandido, que é bandido, abraçava os moradores, tinha respeito, não ostentava armas. Acabou, isso acabou. Eu sou cria de favela, tá? Eu tenho 43 anos na Serra. Roberta, boa tarde. Você pede desculpas, te entendo, mas o que podemos fazer para isso parar? Porque isso só aumenta. Foi a pergunta que eu fiz para o Rusley. Os governantes não vão mudar as leis e nós ficamos de mãos atadas, é muito triste. Boa tarde, Roberta. Pior é ver eles consumindo drogas na porta da nossa casa e ter que pedir licença para passar entre eles até chegar às nossas residências. Meu filho, gente, foi conhecer o sogro dele, o relato que chega. É a mãe, tá, de um dos jovens que foram assassinados. O nosso abraço para a família do Carlos, os nossos sentimentos. Eles estão acompanhando o Fala Espírito Santo. Inclusive, eu deixo as portas abertas aqui em nome de toda a equipe da TV Vitória para essa família e as famílias também que já perderam seus filhos para o tráfico de drogas, a participar com a gente aqui no programa um dia que quiser. Sabe, quando o coração sentir que chegou o momento, pode entrar em contato com a nossa equipe, que vocês serão muito bem recebidos. E a mãe finaliza dizendo, meu filho foi conhecer o sogro dele. Quando chegou lá, chamaram ele para trabalhar. Meu filho morreu fazendo o que ele mais gostava, que era trabalhar. Que triste, meu Deus, para essa mãe, para essa família. Fica complicado aqui, tá? Patrick, obrigada pela sua participação com a gente, tá? Disse, obrigada também pela sua contribuição com esse assunto. E a gente agradece o Rusley, sempre muito prestativo, ajudando os nossos debates, a gente provocar essa reflexão nas famílias. Rusley, obrigada de todo o coração, viu?